Bom, olá, o meu nome é Lídia Togneri, eu sou do quinto período de História e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a revolta da vacina. Bom, essa revolta ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1904. Ela teve um caráter popular e urbano, mas na realidade ela foi estopim de diversas insatisfações populares por parte de medidas tomadas pelo governo do presidente Rodrigues Alves, do prefeito da cidade, o Pereira Passos, e do diretor de saúde, Oswaldo Cruz. E nesse ano, o Rio de Janeiro ele sofria com sérios problemas de saúde pública, com diversas epidemias espalhadas pela cidade, como a peste bubônica, a tuberculose, a febre amarela, varíola, a malária, o tifo e a cólera. E com isso, o presidente, com o intuito de modernizar a cidade e controlar as epidemias, iniciou uma série de reformas urbanas. E as insatisfações populares, elas se iniciam através desse desordenado processo de urbanização. Mas, na realidade, o presidente e o prefeito queriam tornar a capital uma Paris tropical. E esse processo ele se dava através da construção de grandes obras públicas, do alargamento de avenidas e ruas e do combate das doenças. Mas se faz necessário explicar um pouco sobre os aspectos gerais da cidade na época da revolta, em que as ruas elas eram estreitas e mal iluminadas, os prédios eles eram transformados em habitações coletivas, havia uma quantidade exorbitante de vendedores ambulantes e mendigos, havia uma grande precariedade nos hábitos de higiene, falta de serviços de saneamento e uma enorme densidade populacional, que chegava a cerca de 800 mil habitantes, e isso gerava muita proliferação de doenças. Com essas mudanças arquitetônicas promovidas pelo prefeito e engenheiro Pereira Pastos, as habitações coletivas, que eram conhecidas, né, como cortiços, elas foram destruídas. E a população de camadas mais pobres que morava, né, que habitava nessas habitações, elas foram obrigadas a se mudar para os morros, onde foi potencializada a construção de favelas. E as pessoas que não decidissem morar nos morros, que queriam morar aos arredores dos seus trabalhos, elas não conseguiam, porque os preços dos aluguéis subiram muito. E numa tentativa de acabar, né, com os vetores de disseminação de doenças, né, ocorridas na cidade, o governo ele anunciou que pagaria por cada rato que fosse entregue às autoridades. Porém, na realidade, o resultado dessa medida foi o surgimento de criadores de ratos a fim de conseguirem uma renda extra, né? E bom, quando o Oswaldo Cruz ele foi nomeado diretor de saúde, ele tinha uma missão que era de promover o saneamento básico da cidade, onde ele tinha que erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Assim, em outubro de 1904, ele implementou uma lei que, mesmo com muitas assinaturas contrárias, ela foi aprovada e que tornava obrigatória a vacinação popular. E ela vinha junto com uma drástica regulamentação, onde se exigia os comprovantes de vacinação para realizar matrículas em escolas, para obtenção de empregos, para realizar viagens e até mesmo para casamentos. E quem resistisse poderia até ser multado. E a partir dessa lei e da sua drástica regulamentação, a população, assim como políticos, militares de oposição e a imprensa, que caía em cima mesmo do Oswaldo Cruz, com várias tiras contrárias, dão início a uma revolta urbana que se inicia na Praça José Bonifácio, no Largo de São Francisco, mas ela atinge os mais diversos locais da cidade. E nessa revolta foram utilizados os mais diversos materiais também, né? Pedras, tiros, barricadas, diversas depredações, onde a população ela demonstrava a sua insatisfação mesmo, né? E o centro da cidade se transformou numa praça de guerra, com bondes tombados, edifícios depredados e uma enorme confusão na Avenida Central. A revolta, ela teve apoio dos militares, como eu já disse, mas na realidade esses militares eles tinham o intuito de usar o movimento com massa insatisfeita para derrubar o presidente Rodrigues Alves, mas né, eles não conseguiram atingir esse objetivo. E bom, com o fim do movimento rebelde, ele foi dominado pelo governo, né, e teve uma repressão policial muito severa. E o saldo dessa revolta foi a prisão de 945 pessoas, teve 30 mortos, mais de 110 feridos e 461 deportações para o estado do Acre, né, que lá era meio que fosse como se fosse uma prisão na época. E essa lei de vacinação, ela foi modificada, onde ela foi tornada facultativa. E aí a gente tem o fim da revolta, né?